Saudações, conspiradores! Começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma conversa fantástica, trazendo para você sempre autoridades sérias, fundamentadas nesse campo que nós abordamos no programa. O nosso compromisso com você que é trazer informações espiritualistas, esotéricas, ocultistas, paracientíficas, sempre contribuindo com a evolução moral e espiritual. Hoje, um tema fascinante que já há muito queríamos trazer no programa e finalmente conseguimos, que é sufismo. Você já ouviu falar dos sufis? Esses místicos muçulmanos sobre quem lemos tantas coisas, mas às vezes temos pouca informação aqui no Ocidente? Pois é, aqui em Curitiba nós descobrimos que está implantada a venerável ordem Sufi Naqshbandi e trouxemos o representante dessa ordem, da ordem Sufi Naqshbandi aqui em Curitiba, que é o Abdul Qadri, que nos dá a honra de estar aqui no nosso programa Realidade Fantástica, e vai falar um pouquinho do sufismo e mais especificamente da linha Sufi que ele segue. Tudo bem, Abdul? Tudo bem, eu agradeço muito vocês abrirem esse espaço para que a gente possa conversar sobre sufismo e divulgar um pouco esse nosso trabalho. Gratidão é toda nossa, Abdul. Abdul, vamos começar com a pergunta básica, né? Sempre pensando naquele que está ali que não entende muito do tema. O que é o sufismo? Então, essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas. Ser respondida, apesar de ser básica, né? Uhum. A gente pode dar algumas pinceladas sobre o assunto. Se você quiser aproveitar e já falando da diferença ou semelhança com o islamismo, que para algumas pessoas é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, para outras existe, então você já pode... Tá bom, entrar nesse assunto. Isso. O sufismo, ele tem como a origem da palavra sufi, a mais aceita origem, é a raiz saf, que vem de puro. Uhum. Então, o trabalho principal do sufismo seria a purificação do coração. Isso seria, digamos assim, uma frase chavão para definir o sufismo. Porém, existem tratados de sufis que gastam volumes para tentar definir o sufismo. Então, não é tão simples essa definição. Então, vou fazer essa diferenciação entre o islamismo e o sufismo para ir clareando o assunto. Né? O islamismo, ele é uma religião que, para começar, Islã significa submissão a Deus. A pessoa se submete e aceita completamente, digamos assim, a autoridade de Deus sobre ela própria. E o islamismo foi revelado pelo profeta Muhammad, que através de contato com o anjo Gabriel e até contatos mais elevados ainda, recebeu essa revelação que é o islamismo. E assim que Muhammad recebeu essas revelações, ele mostrou para a humanidade o que seria o islamismo como ele foi recebido. Porém, nós, seres humanos, temos a tendência de modificar e deturpar e perder as coisas da sua originalidade, né? E o sufismo acredita que o islamismo tradicional ele está desligado já da origem, no caso de Deus, realmente. Certo, da origem pura, prístina. Então, essa seria talvez a principal diferença entre o islamismo tradicional e o sufismo. O sufismo é mística islâmica. Isso que eu ia te perguntar, o sufismo chega a se declarar uma religião ou poderia se falar no esoterismo islâmico, o núcleo místico do islamismo? Não sei se poderia se definir assim. Daí a gente entra em dois conceitos um pouco diferentes ou talvez iguais até. Vamos falar então sobre eles. O esoterismo, a palavra esoterismo com S, significa um grupo de pessoas que estariam muito próximo da verdade daquele ensinamento, daquela religião. Mesoterismo são as pessoas que estão no meio termo, não estão nem tão próximas nem tão longe. E esoterismo com X, as pessoas estão longe daquela revelação. Perfeito. Então, a palavra religião, na sua origem primitiva, ela tem a ver com pessoas que estavam na essência daquele ensinamento. Então, se fosse ver a religião islâmica e o esoterismo islâmico, seriam praticamente sinônimos se a gente fosse ver as origens primitivas das palavras, né? Agora, se a gente até usar esse esquema, digamos assim, para explicar a diferença, a gente pode ver como o islamismo
as pessoas estão no esoterismo com X. Entendo. Dessa ligação, e o sufismo busca estar no esoterismo com S dessa ligação. Que legal. Então ela se colocaria, por exemplo, o sufismo, poderia se dizer que é uma escola esotérica ou não? Não sei. Sim, se poderia se falar. Uhum. E, por exemplo, a pessoa que entra para o islamismo, existe todo um código que ela se converte, existem os compromissos que ela assume. Para o islamismo, a pessoa ela tem que necessariamente antes passar pelo islamismo para virar um sufi, ou uma pessoa que tenha de repente até uma outra crença, uma outra pode se tornar um sufi, se beneficiar dos ensinamentos? Então, essas são boas perguntas. Então, a gente aceita qualquer pessoa que queira participar de qualquer atividade. Por exemplo, vai ter um retiro nesse feriado que vem aí na semana de Corpus Christi, que vai ser um retiro para gente de Ramadã, né? Uhum. E nesse retiro a gente aceita qualquer pessoa participar do retiro. Se estiver passando um transeunte na rua ali, olhar, perguntar o que está acontecendo e falar que quer participar, a gente chama e a pessoa participa. Então a Ordem Naqshbandi é uma ordem bastante aberta. Qualquer pessoa pode participar. Inclusive Rumi tem uma frase que é: venha você de qualquer religião, seja idólatra, idolador do fogo, venha, participe com a gente, né? Então, essa é a ideia, é o espírito Naqshbandi, é abrir para todos. Então a pessoa pode participar de todas as atividades, digamos assim, a vida inteira dela, sem nunca fazer nenhuma conversão ou batismo. Agora, para a pessoa, digamos assim, se aprofundar e, quem sabe, um dia poder utilizar o título Sufi, daí ela teria que fazer esse processo. Ela teria que fazer primeiro... Vamos falar disso. Posso já... Por favor, se quiser adiantar. Né? Primeiro teria que fazer a conversão ao islamismo. Então passa pela conversão ao islamismo. Sim, não seria uma obrigatoriedade para a pessoa que quer participar. Entendo. Mas a pessoa que quer se aprofundar de uma maneira mais intensa, daí passaria por isso. Perfeito. Ela faria a conversão ao islamismo. Sendo islâmica, ela faz o batismo, que a gente chama de bayat, ao sufismo. Daí, fazendo o batismo ao sufismo, a pessoa recebe um nome espiritual, que o meu é Abdul Qadr. E tem algum significado? Tem. Abdul é servidor e Qadr do Todo-Poderoso. Então é servidor do Todo-Poderoso. Que bonito. E ela recebe também nesse batismo uma conexão com o mestre que coordena, direciona aquela linha de ensinamento. Que bacana. Abdul, acho que cabe bem agora uma pergunta. A pessoa pode perguntar assim, mas o que eu vou receber dentro do sufismo? É exatamente o que eu receberia se fosse do islamismo tradicional, ou existem práticas próprias e até uma literatura própria do sufismo, que digamos que não é exatamente a mesma do islamismo tradicional? Exato. Ela tem literaturas próprias, porém existem algumas literaturas sufis que elas são tão universais que são utilizadas pelo islamismo tradicional. Eu citei o Al-Ghazali, por exemplo, nossa conversa preliminar aqui. E Al-Ghazali, por exemplo, Ibn Arabi, eles são expoentes tão grandes dentro do sufismo e do islamismo, e até são pensadores, digamos assim, universais, né, para ser utilizados por qualquer corrente religiosa ou mística. Agora, essa tua pergunta é interessante em relação à diferença entre um praticante de uma religião islâmica comum e um praticante do sufismo. Qual a diferença? O que ele vai obter de diferente? Eu até poderia estender isso para outras religiões tradicionais que às vezes já perderam um pouco esse vínculo com a sua origem. Se a gente pegar, assim, tentando ser isento de qualquer crítica, mas se a gente pegar os nossos relacionamentos, as pessoas próximas, por exemplo, em Curitiba, no Brasil, a gente tem bastante contato com pessoas católicas, evangélicas. Não estou fazendo uma crítica em nenhuma dessas religiões, mas, porém, se você perguntar para elas o que elas fazem, como elas sentem essa religião, elas vão até a igreja, fazem ali o culto durante 1 hora, rezam eventualmente em casa, e para elas é como se fosse assim: eu estou na minha prática, a religião está lá, Deus está ainda mais distante. Sim. E não existe, digamos assim, um feedback interno de você estar conectado com Deus. Essa é a diferença do sufismo para as religiões tradicionais que perderam esse vínculo. Uma pessoa que procura praticar o sufismo, se aprofundar no sufismo, ela, quando faz alguma prática,
ela sente dentro de si um contato com o Altíssimo, e esse sentimento é algo que não pode ser, digamos assim, não percebido. A pessoa, ao ter esse contato, é tão intenso e perceptível que ela percebe a diferença entre não ter o contato e ter o contato. Então não existe dúvida quanto a esse benefício. Você falando, Abdu, me lembra muito de práticas como, por exemplo, no yoga, de meditação. Vocês teriam alguma coisa similar à meditação, por exemplo? Isso. Porque você vai falar do islamismo tradicional e do catolicismo e do judaísmo, é quase que oração. É muito bom, claro, orar. Mas às vezes não tem a meditação, silenciamento, encontrar Deus dentro de si. Exato. Isso tem no islamismo. Exato, no sufismo. No sufismo, perdão. Então, o islamismo tradicional, ele tem como um dos seus pilares as 5 orações diárias, que a gente chama de salat. Então a pessoa faz o salat e está dispensada, digamos assim, de grandes contatos, digamos assim, buscas de contatos com Deus, que ela está cumprindo, digamos assim, uma parte da sua religião. No sufismo, a gente também faz o salat, a gente também tem isso como uma obrigação para quem fez a conversão, fez o batismo. Só que a gente tem como prática praticamente principal o zikr. Zikr? Zikr é a lembrança coletiva de Deus, ou invocação coletiva de Deus. E é um processo meditativo. Olha. A gente senta em estado meditativo e recita algumas palavras ou frases sagradas. E a partir dessas palavras e frases sagradas a gente vai se aproximando até receber no interior essa confirmação de conexão. Que bacana. Poderia até quase que estabelecer um paralelo com os mantras do yoga e o êxtase. Não sei se seria algo parecido. Por isso que eu estava um pouco receoso de falar que a gente senta em estado meditativo, porque de maneira geral a gente começa a meditação sentada em estado meditativo. Sim. Agora tem algumas pessoas que elas realmente entram no estado um pouco mais de êxtase, e elas não conseguem ficar sentadas, elas precisam fazer algum movimento. Por exemplo, um movimento comum no sufismo é o sama, que é aquele Os derviches. Derviche. Tem pessoas que elas não chegam durante a meditação fazer o sama, propriamente dito, mas elas têm necessidade de girar o seu tronco porque elas estão sentindo essa conexão, digamos assim, com esse movimento. Seria um movimento cósmico, creio, né? Exato. Da criação. Exato. Abdu, agora você tocou num ponto interessante. Existem linhas ou escolas do sufismo, por exemplo, você citou uma que são os derviches, né, que tem como prática prioritária os derviches girantes. O que se caracteriza pela ordem Naqshbandi ou o sufismo é uma coisa só? O sufismo ele é dividido em ordens. Sim. O que a gente vê no YouTube e eventualmente em alguma televisão, algum jornal, que é o sama, que são aqueles derviches com um vestido branco girando, é uma prática, é como se fosse um zikr, como o nosso Naqshbandi, só que é um zikr da ordem Mevlev, né? Então eles fazem essa prática meditativa através desse movimento giratório. Okay. E o sufismo tem, digamos assim, algumas dezenas de ordens mães, assim, que são ordens principais. E dessas ordens principais derivam outras ordens secundárias. Não se sabe o número exato de ordens sufis, mas tem gente que fala em ordem de centena, tem gente que fala em ordem de milhar. Mas enfim, eu acho mais interessante para quem quer buscar o sufismo se ligar a alguma ordem mãe que deve estar mais próximo a mestres que tem uma corrente de transmissão, uma linha de transmissão que remonta até... Me fala então da tua ordem, como é que ela surge, ela é uma ordem mãe, como é que funciona? Então, a ordem Naqshbandi, ela surge, a gente considera como o primeiro Naqshbandi Muhammad, que é o profeta que revelou. E depois os califas que sucederam Muhammad. E daí um sufi que não é tão conhecido, mas já sairia do mundo islâmico, digamos assim, tradicional, é Bistami. Então, Bistami e os que sucederam Bistami, eles estavam numa linha, uma ordem sufi chamada Hwajagan. Essa ordem Hwajagan continuou com esse mesmo nome até o século XIV. Inclusive Rumi,
que fundou a Ordem Mevlev, ele era Rojagan. Ah, ele era Rojagan. Ele era Rojagan, o mestre Rojagan, digamos assim, independizou Rumi e falou para ele que ele poderia abrir uma ordem própria, e ele abriu a Ordem Mevlev, que é a ordem dos derviches girantes, rodopiantes. Interessante. E a Ordem Rojagan continuou com essa denominação até o século XIV, quando surgiu um sufi muito eminente chamado Bahauddin Naqshband, e ele reformulou alguns princípios Rojagan, que eram 8 até então. Ele colocou 11 princípios, e a partir desse momento a Ordem Rojagan se denominou Naqshband. O que significa Naqshband? Naqshband tem algumas prováveis também origens desse termo, mas a palavra Naqsh vem de pessoas que gravaram, que têm gravado no seu coração Deus. Ou também vem de desenhistas. Por exemplo, tem um símbolo Naqshband bastante conhecido, famoso, que é o Enneagrama, que o Gurdjieff traz esse Enneagrama para o Ocidente. Então, o Naqshband é um símbolo, talvez até anterior ao sufismo, mas só que ele foi aprofundado, desenvolvido e veio ao conhecimento dos seres humanos nos últimos 1500 anos a partir do sufismo Naqshband. Que bacana! Então, Band vem de povo e Naqsh vem de as pessoas que têm gravado Deus no seu coração. Você falou do Gurdjieff, do Enneagrama, que é muito utilizado, então o símbolo Enneagrama, a prática do Enneagrama está integrada ao sufismo, vem do sufismo. Exato, então, na verdade a origem do Enneagrama acredita que seja, assim, tenha 4, 5 mil anos, tenha talvez nascido junto com, talvez, por exemplo, Adão, né? A gente não sabe precisar essas coisas quando fogem de 2, 3 mil anos atrás, as coisas começam a ficar confusas quanto à origem das coisas, né? Mas esse símbolo ele é atemporal, digamos assim, não se sabe exatamente o tempo dele. Porém, a Ordem Naqshband, ela resgatou esse símbolo e ensinou para as pessoas que... Que bacana! Então tudo indica que provavelmente o Gurdjieff fez um contato com a Ordem Naqshband, porque foi dali que ele bebeu, né? Exatamente. Esse Imagino. um termo, um assunto bastante interessante, que eu sugiro até para pessoas que conhecem Gurdjieff, ler um livro do John Bennett, que foi um discípulo de Gurdjieff e discípulo de Ouspensky, que também era um discípulo de Gurdjieff. Esse livro se chama Gurdjieff Haciendo um Mundo Nuevo. Só tem em espanhol e inglês, que eu não sei falar inglês, mas esse é o título em espanhol. E nesse livro, que tem 380 e poucas páginas, ou aproximadamente isso, o Bennett ele explica qual a origem do conhecimento de Gurdjieff. E ele fala que o Gurdjieff ele extraiu praticamente, no mínimo, 70% do seu conhecimento da Ordem Rojagan Naqshband. Nossa, isso pra mim agora é uma revelação no programa, porque eu sempre quis saber de onde veio, porque se fala às vezes nas biografias do Gurdjieff, não, ele esteve no Oriente, mas não se sabe bem, ele contactou algumas ordens, e agora você acaba de me dar uma luz aí. Eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso, porque... Por favor, porque é muito interessante. Eu sou um estudioso de Gurdjieff então pronto, agora, até a gente estava conversando antes de começar o programa, será que vamos falar do Gurdjieff numa dessa, não sei se tem algum contato, e você mesmo trouxe? Então fica à vontade, porque nós também admiramos muito o nosso querido Gurdjieff. Então, o Gurdjieff, ele é enigmático, né? Inclusive tem outro livro do John Bennett, que é em inglês, que é Gurdjieff, a Very Great Enigma, né? Que ele também fala, só que daí eu ajudei uma pessoa que falava inglês e me ajudou a traduzir alguns pedaços, ele fala da origem do ensinamento de Gurdjieff como sendo Naqshband. Inclusive, eu falei para você do Bahauddin Naqshband. Sim. Né? Gurdjieff fala que ele recebeu todo o conhecimento dele no templo chamado Sarmung. Sarmung, a famosa comunidade de Sarmung, que ninguém sabe, é misteriosa. Exato. O que você pode nos trazer sobre isso? Veja quem que indicou para Gurdjieff era Sarmung. Quem indicou para Gurdjieff era o Sufi Bagaidin. Bagaidin indicou para Gurdjieff, ó, Sarmung está lá. Então ele mesmo sabia quando estava Sarmung, né? Agora, se você pegar a palavra Bagaidin, como faz John Bennett esse relato, a palavra, a letra G em russo tem o som DH. Se você substituir o G pelo H, Bagaidin vira Bahauddin, praticamente. Olha, que então, coisa. Aí tá uma pista. Era uma pista que Gurdjieff deu de Bahauddin. Quem é Bahauddin? Bahauddin Naqshband. Puxa vida, olha, então, aí, sensacional, Abdu.
Aí uma das pistas que Gurdjieff deu em relação à origem do conhecimento dele. E me diga uma coisa, você é também estudioso de Gurdjieff, a gente também aprecia muito, aquele método invulgar dele ensinar, porque ele era invulgar, né? Ele às vezes era até severo com os alunos e chocava em algumas práticas. Você acha que ele puxou alguma coisa do sufismo? A lembrança de si, por exemplo? Isso, como o próprio John Bennett fala, 70% do trabalho do Gurdjieff era Naqshbandi. Parte era dele, e até John Bennett fala que outra parte era do budismo tibetano, que o Gurdjieff ficou durante um tempo... ele esteve no Tibete, exato. No Tibete, então ele extraiu parte do que ele passou para as pessoas através desse contato também. Sensacional, Edu. Olha, você que gosta do Gurdjieff, do Enneagrama, entrevistamos aqui a Carolina de Moraes, que falou sobre o Enneagrama, e aqui o nosso querido Abdul veio nos trazer essa informação preciosíssima, que para mim, pelo menos, foi uma revelação da origem do conhecimento do Gurdjieff, tá aí na ordem Naqshbandi. Que coisa fantástica. Mas, Abdul, vamos aproveitar você um pouquinho mais, que isso aí dá pra gente ficar até o final do ano falando. Por favor, sobre esse assunto, que é o seguinte. Porque Gurdjieff era, digamos assim, duro e tinha um método de ensino um pouco... drástico. Ele recebeu a missão de fazer isso sem falar a origem do seu ensinamento. Puxa. Quem iniciou Gurdjieff foi Abdullah Dagestani, que era um Naqshbandi, é o terceiro mestre Naqshbandi de trás para frente na corrente de transmissão. Só que ele proibiu Gurdjieff de dizer sua origem. Então Gurdjieff ele tinha que ensinar algo sem dizer de onde ele estava tirando. Puxa, então ele acaba sendo mesmo misterioso, enigmático e dá um passo e volta dois. Sensacional, 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 Abdul. Você vai voltar aí muitas vezes para nos ajudar a falar um pouquinho mais de Gurdjieff. Mas voltando a Naqshbandi, ao sufismo, você falou das ordens sufis e tal. Qual que é o relacionamento, ou como é que o sufismo é visto pelo islamismo tradicional? Existe um contato, um diálogo ou não? Porque geralmente às vezes não. Por exemplo, a gente fala... o núcleo esotérico do cristianismo é a gnose, do judaísmo é a Kabbalah, mas nem sempre o que está exotérico aceita o que é esotérico, e às vezes não, eles são muito misteriosos. Não sei. Como é que é a relação do sufismo com o islamismo tradicional? Então, nós sufis somos islâmicos, então nós admiramos, nós seguimos, nós tentamos esse tratamento em relação ao islâmico tradicional. Né? Porém, e tem, aliás, muitos islâmicos tradicionais que também aceitam o sufismo. Né? Inclusive, em Curitiba a gente não tem tanto contato com o islamismo daqui, porque a Ordem Naqshbandi ela tem um viés mais sunita. O islamismo de Curitiba ele é mais xiita, né? Devido à comunidade libanesa. A mesquita ali em Manali ela é xiita, então. Então. Muito bonita, inclusive. Isso, a gente não tem tanto contato, apesar de conhecer o Gamal, por exemplo, que é o responsável lá da mesquita, né? Mas em São Paulo é mais estreito aqui no Brasil essa relação. A Ordem Naqshbandi de São Paulo, e que o Sheikh Ahmed Shaki, que é o representante da Ordem Naqshbandi do Brasil, vive em São Paulo, ele frequenta a Mesquita Brasil lá, e existe essa boa relação entre o sunismo da Igreja Mesquita Brasil e o Naqshbandi São Paulo Brasil com o Sheikh Ahmed Shaki. Né? Então, há uma relação. Porém, existem muitos islâmicos que consideram o sufismo um islamismo café com leite, ou até não consideram o sufismo... Tipo uma heresia? Como uma heresia. Por quê? A gente tem algumas práticas um pouco diferentes do islamismo tradicional. Por exemplo, a gente faz conexão com o mestre. Maulana Sheikh Mehmet é o mestre do Naqshbandi. A gente busca conexão com ele para que ele nos auxilie espiritualmente. E eles acham isso idolatria. Só que não é idolatria. Idolatria, na nossa visão, é você achar que tem um ser que está dividindo, digamos assim, com Deus a sua absolutidade, não sei como dizer. Absolutidade, vamos dizer assim. Então a gente sabe e a gente tem como Deus um ser único e não tem nada equivalente a ele. Só que a gente pede auxílio para pessoas que estão num nível espiritual mais alto para também nos elevar mais próximo de Deus. Só que para o islamismo tradicional, isso, só de pedir essa ajuda já é uma idolatria ou algo errado. O Alcorão, eu imagino que também seja um livro muito importante para o sufismo, né? Um livro sagrado. Você acha que o sufismo ele vê com outros olhos, talvez encontre coisas no Alcorão que o islâmico tradicional não capte? Para a Ordem Naqshbandi,
existem trechos dentro do Corão que tem 70 mil interpretações. 70 mil? 70 mil interpretações. Puxa. Então, para uma pessoa aprofundar esse grau de percepção do que está sendo lido no Corão, necessita de uma pessoa que tenha um nível espiritual muito alto para que ela possa dizer, ó, esse trecho aqui, o islamismo tradicional vê dessa maneira, mas nós vemos de uma maneira diferente, que é assim assado. Abdul, conceitos eu li há muitos anos atrás um livro do Idris Shah sobre o sufismo. Uma coisa que me impressionou, duas coisas. Uma, ele fala na baraka, que seria uma espécie de imposição de mãos ou um poder que alguns sufis têm de curar. Isso é real? Então, você falou baraka. Eu não sei como pronunciar. Isso. A baraka é o que eu estava falando sobre mestre sufi. O mestre sufi, quando você faz a conexão com ele transmite a sua baraka através dessa conexão. Ah, sim. Então a gente faz a conexão e a baraka dele nos chega. Perfeito. E através dessa baraka, a gente teria a possibilidade de ter um poder, digamos assim, equivalente ao do mestre. Só que, óbvio que cada um no seu grau de conexão, digamos assim, né? O mestre, através do seu poder espiritual, ele pode, assim, através da baraka, realizar curas. Como a gente tem vários relatos de curas dentro da Naqshband para pessoas que iam buscar essa cura. Né? Que bacana. E o conceito de reencarnação tem alguma coisa no sufismo ou não? Que alguns dizem, não, os sufistas aceitam, outros não. Então, ou não tem algo essa parte da reencarnação, digamos assim, é um certo mistério. Né? Mas seria também outro tema que a gente ficaria 20 minutos conversando. Mas, falando o básico, digamos assim, não. De maneira geral, o sufi não acredita em reencarnação. Certo, perfeito. Abdul, para as pessoas, fala um pouquinho da ordem aqui em Curitiba. Para quem quiser ir conhecer, existe alguma atividade aberta a leigos, alguma prática de vocês que quem quiser ir conhecer, talvez até praticar sem compromisso? É possível? É possível. Então, você fosse ter uma prática aberta a leigos. Todas as práticas são abertas a leigos. Então, tudo que a gente realiza de qualquer natureza é aberta para qualquer pessoa participar. O que a gente tem de prática aqui em Curitiba é o seguinte. Nós estamos localizados no momento na rua Dr. Favre, número 581, que é uma sala sublocada no espaço Terra Índia. Né? Lá, a nossa prática principal nas quintas-feiras, às 20 horas, a gente faz o zikr, que é a meditação sufi. Né? Além dessa prática, a gente tem outras atividades. Para fazer uma aproximação ao sufismo, que de maneira geral ocidental não tem nenhuma referência ao sufismo, a gente criou uma prática de aproximação ao sufismo que é através dos contos sufis. Os contos sufis são bastante, digamos assim, acessíveis. Né? E existem grupos no WhatsApp que a gente desenvolve essa prática. Como funciona? A gente se encontra um domingo sim, um domingo não, nesse mesmo espaço, às 10h30 da manhã, e é feito algumas práticas meditativas, inclusive um exercício sufi Naqshband chamado Hadra. Hadra. Só a gente faz só um experimento desse Hadra nesse momento desse contos. E a gente conta um conto sufi e a gente dá continuidade ao aprofundamento desse conto, à compreensão desse conto, por grupos de estudos pelo WhatsApp. Né? E a gente fica 2 semanas estudando esse conto. Depois de 2 semanas a gente se encontra novamente nesse mesmo espaço, domingo às 10h30, e vai para um outro conto. E no domingo, que não é o que a gente se encontra, a gente faz esse Hadra, que é esse exercício sufi, daí a gente faz ele completo, que dura 25 minutos. Então, basicamente, essas são as atividades mais acessíveis, assim, para quem está tendo os primeiros contatos. Perfeito, Abdul. Olha, eu estou colocando aí os teus contatos, o endereço do... É centro que vocês chamam ou casa sufi? Tem algum nome? O termo mais técnico seria derga. Derga. Isso, mas então, a gente fala sala mesmo. A sala sufi aqui em Naqshband, aqui em Curitiba. Vamos conhecer a Realidade Fantástica, com certeza vai conhecer as práticas deles, porque sem dúvida é uma filosofia maravilhosa. Abdul, gratidão por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco do seu conhecimento, da sua sabedoria e trouxe aí algumas revelações, viu? Sim. Você tem que voltar porque nós vamos falar de Gurdjieff aí. Eu adoro esse assunto, podemos falar. Com certeza, nós também. E a vocês todos que nos acompanharam, nossa gratidão, vocês que vêm dando apoio ao canal Realidade Fantástica. Não deixe de se inscrever no canal, você está vendo o lampiãozinho aí à sua direita, na parte de baixo do seu vídeo. Ali você clica, você coloca o seu e-mail e você está automaticamente inscrito no nosso programa e aí você acompanha mais facilmente
toda a nossa programação. Também existe o site Realidade Fantástica. Ali no nosso site, inclusive, nós temos uma forma de você colaborar com o nosso programa, se você assim o desejar, quiser fazer uma doação, você nos ajuda a continuar esse trabalho que para nós também é uma missão. Sempre lembrando que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.